Dia 25 de dezembro não é o aniversário de Jesus. Como assim, Gisele? A minha vida foi uma mentira? Não, calma. Eu vou lhe explicar o real sentido teológico e por que se escolheu essa data do dia 25 de dezembro, já que na Bíblia nós não temos a menção no dia do nascimento de Jesus. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja muito bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecerem a Deus através da minha voz. Neste vídeo vamos mergulhar no verdadeiro mistério do Natal e descobrir qual é o verdadeiro sentido do Natal para nós católicos. Por que celebramos no dia 25 de dezembro, já que nós não temos a data do nascimento de Jesus? E vamos estudar o prólogo do Evangelho de João. Vamos começar compreendendo por que a igreja escolheu a data do dia 25 de dezembro para celebrar este grande mistério que é a encarnação de Jesus, que é o divino Filho de Deus, no mundo, já que nós não temos essa data específica do nascimento de Jesus na Bíblia. No início do cristianismo, nós vamos ter uma grande expansão no mundo gentil, ou seja, no mundo não judeu. E existia uma grande celebração do mundo pagão no dia 25 de dezembro. Então, para facilitar a conversão desses gentios ao cristianismo, a igreja decide pegar esta festa pagã, que é no dia 25 de dezembro, era no dia 25 de dezembro, e transformar o sentido desta festa para celebrar o grande mistério que é a encarnação de Cristo. Ou seja, para facilitar que aqueles gentios que haviam se convertido ao cristianismo permanecessem e também atraísse novos convertidos, a igreja muda o sentido desta celebração. Então essa foi uma excelente estratégia da igreja, ao qual se muda o sentido do Natal. Mas por isso que não é correto, né, a gente comprar um bolo escrito parabéns, cantar parabéns para Jesus, porque nós não celebramos o aniversário de Jesus, mas sim o grande mistério que é o próprio Deus, o Criador se tornar criatura. E para melhor compreender este mistério, e lembrando que quando falamos o mistério da encarnação de Cristo, não significa que é algo que nós não podemos compreender, mas significa que é algo tão inesgotável que se torna um mistério, que nós vamos poder sempre refletir sobre isso a cada ano, a cada Natal. E nós nunca vamos chegar à plenitude da compreensão deste grande mistério. Mas para melhor nos prepararmos para o Natal, temos que compreender, tornar madura a nossa fé e saber o que é que nós verdadeiramente estamos celebrando. Por isso, vamos ler o prólogo do Evangelho de João, que é um belíssimo poema que nos ajuda a refletir sobre tudo isso. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 6 e o versículo 14, porque é o ponto alto do prólogo. Eu vou lendo e refletindo com você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos entender aqui essas palavrinhas-chave, e se você gosta de grifar a sua Bíblia, pode grifar aí princípio e a palavra verbo. Bom, princípio, por que o evangelista inicia com no princípio? Aqui ele está fazendo uma referência ao Gênesis capítulo 1, que se nós abrirmos lá, nós vamos ver que também inicia com no princípio. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Agora eu não tinha separado aqui, vou ter que abrir assim. Isso, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. No capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar por 10 vezes Deus criando todas as condições necessárias para a vida e a vida através do poder da sua palavra. Por exemplo, no versículo 3 vai dizer assim: Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, é uma intervenção de Deus que a partir do poder da sua palavra vai criar todas as coisas necessárias. Aqui no Evangelho de João, ele está dizendo que está existindo uma nova intervenção de Deus na humanidade, que agora a própria palavra de Deus, ela está no mundo
para fazer uma intervenção necessária para que a vida continue. Veja, a partir do pecado da humanidade, o pecado original que nós colocamos aqui em Adão e Eva, mas é o nosso pecado, nós estávamos separados de Deus. A morte, né, se tornou um inimigo. Inimigo esse que Jesus, sendo Deus, vem para vencer. Então, é uma nova intervenção de Deus na humanidade. E aqui a escolha da minha tradução, que é a Jerusalém, ela traduz por verbo. E na maioria das Bíblias vai estar palavra. No texto original grego, nós vamos ter logos. Então, a tradução de logos, sim, é palavra. Mas por que então que a Bíblia de Jerusalém escolheu o verbo? Veja, palavra, para muitas pessoas, em especial para quem não estuda a teologia, não vai compreender que esta palavra é a palavra de Deus, que é carregada de poder e existencialidade. É aquela palavra que sai da boca de Deus e não volta sem que se realize. Então, para que fique um pouco mais fácil a compreensão, a Jerusalém vai trazer como verbo, porque o verbo ele é carregado de ação, não é? Então, por isso que nós temos aqui esta tradução. Mas nós podemos também colocar Jesus aqui, né? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. E aqui também quero explicar algo importante. Quando no versículo 1 ainda diz, e o verbo era Deus, ou Jesus era Deus, ele não está querendo dizer que Jesus era Deus Pai. Nós temos que entender que quando nós falamos Deus, por mais que na nossa mente fica muito mais assim, Deus Pai, não significa que é o nome de Deus Pai. Deus significa uma divindade. Então, quando diz era Deus, significa que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele estava com Deus antes mesmo da criação do mundo, como nós vamos ver nos próximos versículos. Então, de forma nenhuma quer dizer que ele é Deus Pai, tá? Eu gostaria que isso ficasse bem claro e não existisse essa dúvida. Tudo bem? Se você entendeu isso, deixa aí nos comentários também. Vamos agora para o versículo 2. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. E nada sem ele foi feito. Olha que importante é isso. Nós temos que compreender que no início do cristianismo também, né, se houve muita dificuldade. Como assim? Jesus era Deus e ele esteve aqui há tão pouco tempo. Como que nós vamos nos tornar cristãos de uma divindade tão nova? Porque afinal, né, o Deus de Israel era um Deus que tinha feito uma longa caminhada com o povo. O Deus do mundo, do Império Romano, dos gregos, da Mesopotâmia, eram divindades falsas, mas divindades de longa data. Como assim Jesus é um Deus que vocês estão nos dizendo que devemos adorar, que veio nos salvar, mas é um Deus que esteve aqui há tão pouco tempo, como, por exemplo, 70 anos, né, separa aí os momentos históricos de Jesus para o escrito joanino, não paulino, joanino. Mas por que então? Aqui o texto vai dizer, não, Jesus não é uma divindade nova, Jesus, na verdade, já estava com Deus antes da criação do mundo. Ele participou da criação do mundo, porque ele é co-criador com Deus. Ele não é o criador de todas as coisas, mas é Deus, é a Santíssima Trindade que criou todas as condições, o mundo, a vida. Então, ele já existia. E isso é muito importante. Para nós, talvez não tão importante, porque, claro, nós já temos uma teologia muito bem elaborada, nós já temos aí 2000 anos que nos separam de todos esses eventos. Mas essa era uma grande pergunta, assim, no início aí do cristianismo. Agora vamos para o versículo 4, que diz assim: o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Então aqui está dizendo que Jesus, ele próprio é a vida, ele veio ao mundo para nos comunicar a vida. Que vida, se nós já temos vida? A vida eterna. Aqui o texto vai estar falando sempre da vida eterna. E o autor ele vai utilizar de uma metáfora que é a luz e as trevas, para dizer a vida e a morte. Então, essa metáfora vai nos dizer que Jesus é a luz do mundo. Ele veio
para nos comunicar a vida e para vencer as trevas, que significa a morte. E no último versículo diz: mas as trevas não o apreenderam. Por quê? Porque Jesus vai passar pela morte física, mas ele vai vencer. A morte não pôde o apreender vencer. E essa a nossa fé. Porque ele venceu a morte, ele também vai nos comunicar, nos ressuscitar, nos comunicando a vida eterna. Agora eu quero ler o versículo 14 do prólogo ainda, do capítulo 1, porque é o ponto alto do prólogo. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, isso é tão importante, este versículo é realmente aquele que nos fala sobre este grande mistério que é a encarnação. Veja, Jesus, sendo aquele que co-criou o mundo, como encontramos aqui no início do prólogo, ele sendo Deus, uma divindade, o Criador, ele aceita se tornar a criatura. Ele que era imortal, infinito, aceita se tornar finito, se tornar mortal. Então, isso é tão lindo. E aqui o texto vai dizer que ele habitou entre nós. Este termo, habitou, este verbo, no grego, vai ser exatamente montou sua tenda no meio de nós, fazendo uma referência também ao Antigo Testamento, quando Deus habitava em uma tenda no meio do povo. Então, Jesus, que é Deus, vem habitar entre nós. Ele arma a sua tenda, mas essa tenda não é mais de tecidos, é com o seu próprio corpo, um corpo que nós agora podemos contemplar. As pessoas naquele momento puderam ver, puderam tocar, abraçar. Jesus chorou, Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Continuando ainda, o versículo 14 diz assim: e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e verdade. Por que nós podemos contemplar a sua glória? A glória de Deus na Bíblia não significa a glória dos homens como nós conhecemos, que é a fama e tal. Não, a glória é quem ele realmente é. Conhecendo Jesus, as suas ações, nós podemos conhecer ao Pai. E conhecer não é conhecer o rosto, o aspecto físico, mas é conhecer o seu caráter, o seu amor, a sua fidelidade, a sua verdade, a sua misericórdia, também a sua justiça. Então é belíssimo toda essa nossa celebração. A minha intenção com este vídeo é fazer com que nós entendamos melhor aquilo que nós celebramos no Natal, que nós possamos compreender que tudo bem, nós vamos fazer para as crianças, nós temos o presépio e sim os textos que vamos refletir. É sobre o nascimento, a infância aí de Jesus, mas compreendendo que não é o aniversário, mas sim este grande mistério que é a encarnação do Filho de Deus no mundo, no meio de nós, para ser novamente uma nova intervenção para com a humanidade, para nos salvar. E nisso tem que estar a nossa confiança. Deus que nos criou e nos colocou nesse mundo, tudo aquilo que é preciso para a manutenção da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo vão fazer. Eles estão em íntima comunhão, sempre agindo para tudo que nós precisamos, nós que somos agora, através de Jesus Cristo, filhos de Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que melhor lhe ajude nesta linda celebração do Natal. Se você gostou do vídeo, curta ele, deixe seu comentário. O que você mais gostou de aprender, O que você aprendeu com este vídeo? Deixe também a sua partilha, a palavra sempre cresce. E se você gosta de estudos bíblicos como esse, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar muitos cursos e materiais para compreender melhor a nossa fé cristã. Continue assistindo os vídeos do canal para fortalecer a sua fé. Até o próximo vídeo. Paz e bem!